Boa noite. Dizia eu que é um dia muito importante para mim, porque a mensagem que vamos partilhar esta noite, eu creio que é talvez uma das mensagens mais importantes no contexto da missão da Igreja, no contexto dos eventos finais e no contexto do final do grande conflito. E por isso eu sinto muito prazer em poder partilhar esta mensagem. Primeiro, sinto muito prazer porque Deus me deu o privilégio de ter tomado conhecimento desta mensagem. E como eu contei ontem, ao dar o meu testemunho, realmente quando eu comecei este estudo, o objetivo que eu tinha era comprovar exatamente o contrário daquilo que eu vou pregar esta noite. Foram 7 anos em que o Espírito Santo esteve a labutar para me convencer e em que eu resisti de várias formas, pela paixão, pela razão, mas fico muito feliz de ter chegado ao conhecimento daquilo que eu lhes vou falar esta noite e que na realidade foi aquilo que eu aprendi também em toda a minha vida de igreja e que eu tentava de certa forma refutar. Eu queria que avançássemos muito rapidamente, com um resumo bem rápido. Nós ontem falámos sobre a origem da música, sobre Lúcifer no céu como o maestro do coro dos anjos e como sendo o maior especialista em música à face da Terra nestes últimos 6.000 anos. Depois falámos sobre a evolução da música ao longo dos tempos, falámos sobre os vários estilos musicais da chamada música clássica, os descobrimentos, o encontro das músicas afros, índias e europeias, o nascimento do blues, do swing e do jazz, a divisão entre os afro-americanos para o lado espiritual e para o lado mundano, e o surgimento do rock and roll. E a base do rock and roll como sendo a estrutura que está na base da mudança musical da nossa sociedade desde os anos 60. Depois nós vimos como, desde o princípio, o rock and roll... eu não disse uma coisa muito importante. Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era, é considerado como o santo padroeiro do rock and roll, pelas próprias revistas da especialidade. Ou seja, o santo padroeiro deste estilo de música é o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era. Falámos sobre as estratégias que estão por trás do rock, da sua origem, os seus ícones, como sempre estiveram ligados ao satanismo e cumpriram a agenda de preparação da nova era. Vimos aqui no álbum dos Beatles o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era, e eles cantando, dizendo que foi há 20 anos atrás que o Sargento Pimenta, já vamos entender até porque o Pimenta, o Sargento Pimenta ensinou à banda o que é que ela havia de tocar, ou seja, disse qual é a mensagem que era para ser passada. Vimos vários simbolismos também satanistas na capa dos Beatles. Falámos sobre o seu paralelo com os Rolling Stones e falámos acerca de todas as revoluções que eram necessárias para mudar a nossa sociedade até chegar à nova era e ao surgimento do Anticristo. E o que vamos agora ver, eu quero dizer-vos que até aqui, só aquela primeira página de passagens é que era uma coisa religiosa. Tudo o resto foram citações dos músicos, das bandas, das revistas da especialidade, e não tem nada a ver diretamente com religião. É o que essas pessoas afirmam. E agora, esta fase que vamos entrar, são resultados de pesquisas científicas de várias universidades, e apenas são dados técnicos. Então nós não estamos aqui a falar de religião. Apesar de fazermos um paralelo com o lado religioso, as fontes e os dados que estamos a apresentar são dados científicos, históricos, factuais ou citações. Música é algo criado, segundo acreditamos, por Deus e comprovado cientificamente como algo que tem um efeito. Eu diria
que hoje talvez seja o dia mais importante de ter a caneta e o papel à mão. Vai ser para muitos esclarecedor. O meu objetivo, como eu disse, não é apresentar isso na perspectiva de um músico. Eu não sou músico, apesar de ter estado envolvido em vários grupos musicais ao longo da minha vida. Eu sou um curioso, não sou um músico. Componho alguma coisa, faço alguma coisa, mas são tudo brincadeiras de quem gosta de música. O que vamos falar, eu espero que seja bem simples e claro para qualquer leigo. Música tem os seus efeitos. A música é composta basicamente por 3 componentes: a melodia, a harmonia e o ritmo. Para os leigos eu vou explicar o que isto é. Melodia é quando eu ponho uma sequência de notas e ela forma uma ordem. Por exemplo, se eu cantar lá, 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 tenho uma melodia. Harmonia é quando há 2 melodias que ao mesmo tempo soam bem. Por exemplo, enquanto eu canto lá, 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 alguém canta lá, 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 lá. Se harmoniza, é uma harmonia. Se não harmoniza, está desafinado, como se costuma dizer. Ritmo, as pessoas pensam que ritmo é tambor ou bateria. E às vezes se dizia, na minha igreja não entra música com ritmo. Se não entrar música com ritmo, não entra nenhuma música, porque todas as músicas têm ritmo. O ritmo, ele define o andamento da música, a velocidade a que a música se processa, basicamente. Então, o que as pessoas às vezes querem dizer é a enfatização do ritmo. E já vamos entender a diferença, não é? Mas o ritmo, ele define a velocidade, digamos assim, a que a música se processa. Agora, interessantemente, se nós repararmos, temos aqui como que uma tripartidarização. Interessantemente, o indivíduo também tem uma componente de 3. A divindade também tem uma componente de 3. O santuário também apresenta um processo de 3 passos. A salvação se processa em 3 etapas. Será que há alguma coisa aqui que tem a ver com a dimensão e o equilíbrio do indivíduo? Já vamos ver. A música também tem uma mensagem. Eu não pus no primeiro fator, porque há músicas que não têm letra na estrutura da música, mas mesmo essas poderão ter mensagem. Então, eu estou a colocar assim. Ela se propaga com um volume, é preciso que haja algum volume sonoro, porque senão não se ouve essa música, e ela também tem tons. Pode estar num tom mais alto, num tom mais baixo, uma dinâmica, a tonalidade da música, também o tom da melodia que estamos a ouvir, não só em termos de escala, mas na ênfase que a música tem, no sentimento que ela transmite. E reparem só, interessantemente, se lembram, aqueles que estiveram com atenção ontem, o Papa Gregório quis elevar a espiritualidade. E o que é que ele fez? Trouxe o canto gregoriano, que era como? Uníssono. Essencialmente só tinha melodia. Não havia uma melodia diferente a harmonizar. Ou seja, não havia harmonia. Havia harmonia no sentido de que as vozes estavam harmónicas, mas não havia harmonia de várias melodias. Porque a melodia, ela estimula a parte espiritual do indivíduo. A harmonia, ela estimula um processamento de vários sons, dinamiza a nossa parte racional ou intelectual. E o corpo, eu acho que ninguém tem dúvida se eu disser que o corpo estimula ou é estimulado pelo ritmo. Tudo no nosso corpo tem ritmo. O coração tem ritmo. Se vem o autocarro, começa a bater mais depressa. O nosso caminhar tem ritmo. Não conhecemos ninguém que caminhe assim. As pessoas andam compassadamente. A fala tem ritmo. As pessoas que gaguejam, elas têm a arritmia da fala. Tanto que há alguns aparelhos que podem ajudar nesse aspecto. Portanto, são questões de ritmo. O cérebro tem ritmo.
o processamento da circulação tem ritmo. Tudo o que tem a ver com o lado físico tem ritmo. Então, Deus criou a música para estimular as nossas 3 dimensões. Aquilo que faz de nós indivíduos. Indivíduo significa aquele que não se pode dividir. Então, estas 3 componentes são essenciais no estímulo do indivíduo. Agora, a mensagem tem a ver com a assimilação do conteúdo que essa música nos quer passar. O volume tem a ver com o temperamento que se imprime a essa melodia, ou harmonia, ou a música, e os tons têm a ver com a disposição. Isso aqui não tem nada de mais, são apenas uma análise, é apenas uma análise fisiológica da música, digamos assim. Agora, se a música tem um efeito, e se nós vemos que ela tem uma interação com as nossas dimensões como indivíduos, significa que ela tem que também respeitar alguma lógica no sentido das várias dimensões que o indivíduo tem. Então, poderíamos considerar que existem pessoas que podem ser pessoas equilibradas ou pessoas desequilibradas. E também existem pessoas que podem ouvir música equilibrada e música desequilibrada. Se nós termos 3 dimensões, vamos parar para pensar assim. Se nós vemos que a melodia estimula a parte espiritual, a harmonia a parte mental e o ritmo a parte corporal, então numa música, tal como no indivíduo, qual é a parte mais importante do indivíduo? O espírito, a mente ou o corpo? Quem deve dominar? A parte espiritual, obviamente. Então a parte espiritual deve dominar a parte mental. A parte espiritual e mental devem dominar a parte corporal. Senão, não passamos de animais. Os animais são dominados pelos seus ímpetos, pelas paixões. Chega a época do cio e a parte mental não controla nada. A parte espiritual, muito menos, não é? Reparem, então, para uma música ser equilibrada, ela deve ter melodia acima da harmonia. A ênfase deve estar na melodia e não na harmonia em si só. Tanto que se virem as pessoas que cantam à capela, se a melodia principal ficar muito inaudível, há tendência de se desafinar. Quem canta aqui sabe o que eu estou a dizer. Se não se ouvir bem a voz principal, o soprano, normalmente, há tendência de não parecer que está tão harmónico. Também, se a parte espiritual na nossa vida não der a tónica principal, não seremos pessoas equilibradas. E ambas devem dominar a parte rítmica. Já a música desequilibrada, ela inverte este valor. Porquê? Porque se ela dá maior ênfase ao estímulo corporal, ela vai fazer com que haja maior evidência da nossa parte física sobre a nossa parte mental e espiritual. Por exemplo, perguntaram ao Michael Jackson, o falecido Michael Jackson, como é que ele compunha. E ele disse: primeiro eu encontro uma estrutura rítmica original. Depois eu coloco uma sequência de acordes harmónicos. E depois eu arranjo uma melodia para aquilo. Ou seja, ele primeiro trabalha o estímulo corporal, depois a parte racional, e aquilo que tem o estímulo espiritual fica lá para o fim. Reparem numa coisa muito interessante. Se ouvirmos uma música rap, qual é a principal ênfase que vamos ouvir? Rítmica. Ou seja, toda a ênfase daquela música está na parte rítmica. Quando chega à parte melódica, o que é que acontece com a parte melódica? Não existe, é falada. Gotta tell you what I know, gotta go, gotta care. Baby. Fica sempre
destituída de estímulo espiritual. Como é que alguém que passa constantemente a vida a ouvir este género de música pode ter ênfase, estímulo para as coisas espirituais? Já viram videoclipes de rap? Eu descobri uma coisa. Se fumarmos droga não precisamos trabalhar, porque naqueles videoclipes fumam muita droga e têm tudo. É carros, é piscinas, é mansões, é tudo o que quiserem. Estão a ver? Já viram algum videoclipe de rap com os indivíduos a trabalharem? Nunca vi. Enfim, reparem, essas coisas apontam, apostam, investem nas coisas carnais e não nas coisas espirituais. Bom, mensagem. Numa música equilibrada, principalmente se for religiosa, a mensagem é a coisa mais importante que podemos encontrar. Já numa música desequilibrada, ninguém está nem minimamente preocupado com a mensagem. Já foram, por exemplo, a um concerto, um show de heavy metal, ou já ouviram uma música de hard metal? Ninguém percebe nada do que ele diz, não sabe quando é que... Não sabe quando é que é a guitarra, quando é que é a voz. E ninguém está preocupado com a letra. Já viram alguém preocupado com a letra? Ai, que letra tão bonita. Não é? As pessoas não estão preocupadas, elas estão a sentir a música mais do que a intelectualizar, a racionalizar ou a espiritualizar a música. Então, a música equilibrada, ela dá ênfase à mensagem. A música desequilibrada não está preocupada com isso. Ela abafa a mensagem com as emoções, com a parte rítmica. A música desequilibrada e a música equilibrada também tem uma outra diferença. A música equilibrada se propaga com volume equilibrado. Já a música desequilibrada se propaga... Todos sabemos como é que é. Alguns têm vizinhos, não é? Chega ao domingo e temos que ouvir todos os gostos musicais do bairro. Reparem, é interessantemente eu nunca vi ninguém a ouvir música clássica assim. Tchan, 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 tchararam, tchararam, tchan, tchan, tchararam. Nem ouvi nunca ninguém a ouvir rock assim. Tranquilamente. Parece que essa música, e isso está estudado fisicamente, os estímulos que nós recebemos obrigam a uma libertação de energia, de dinâmica, de movimentação. E a pessoa não consegue ficar parada. Ou começa a mexer o pescoço, não é? Eu até costumo dizer que o rock faz a boca torta. Não sei se vocês já repararam que algumas pessoas ouvem rock assim. Então, esta música obriga automaticamente a uma liberação e também ao volume. Interessantemente, é um fenómeno não tão visto ainda em Portugal, mas já começa. Se vocês repararem, as igrejas que adotam um estilo de música na linha do rock, do pop, têm tendência a pôr volume alto nos seus hinos. E eu não sei se as pessoas pensam que é assim que se vai fazer o alto clamor, se tem alguma coisa a ver com isso, mas há uma necessidade de aumentar o volume com este estilo de música. Tons. A música equilibrada tem tons dinâmicos e equilibrados. Já a música desequilibrada tem tons monótonos e desequilibrados. Eu acho que até aqui não está nada de mais, não é? Óbvio. A equilibrada é equilibrada e a desequilibrada é desequilibrada. Por exemplo, reparem numa música chamada clássica. Eu não estou a dizer que todas as músicas clássicas são boas. Estou só a dar exemplos porque elas são músicas que existiram antes da Revolução dos anos 60 e, por isso, não estão nessa mesma estrutura. E é por isso que eu estou a dar exemplos. Imaginemos uma música clássica. Ninguém tem dúvida de quando começou a música, quando foi o crescendo da música, quando terminou a música. Ninguém tem dúvida das dinâmicas de sons, de tons, da riqueza. Agora analisemos a música rock.
Vou pegar no baixo, que era o meu instrumento, e vamos começar por aí. Qual é a característica? Repetição de um som. Vamos pegar na guitarra. O baixo está ali. E entra a guitarra, não é? Qual é a característica? Repetição do som. Pegamos agora na bateria. Está ali. Qual é a característica? Repetição do som. Interessante. Nós já falámos sobre isto há uns 2 dias atrás. Quando eu quero hipnotizar alguém, o que é que eu faço? Estão a ver? Nós estamos, no fundo, a ouvir uma música que está constantemente a repetir o som. Não é só a parte rítmica que está constantemente a repetir o som. As partes supostamente melódicas são também tocadas dessa forma. Nós podemos pegar naqueles programas de samples e fazer uma música, basta ter vários samples, não é? Eu pego no sample da guitarra que está a fazer... arrasto para ali, pego no baixo... fica a repetir o mesmo som. Depois tem um breakzito... e volta... São sons repetitivos. O motivo por que nós gostamos tanto de rock... é porque ele processa-se da seguinte forma, uma sequência muito simples de acordes e a repetição, até que a mente se habitue. Mas nós já aprendemos também uma coisa, eu até costumo dizer, para montar uma banda, basta saber 4 acordes. Aí, esses 4 acordes, faço uma série de músicas, já posso montar uma banda, não é? Claro, se não for eu, quem vai fazer os solos, aí tem que saber já mexer um bocadinho mais. Mas eu não percebia muito e tinha uma banda. Reparem só no seguinte. Se nós temos aqui uma repetição de som, e nós vimos anteriormente que esta repetição tem efeito sobre o nosso lóbulo frontal, então o que nós começamos a ver é novamente o mesmo fenómeno. O som se repete nos vários instrumentos e a minha mente, o meu lóbulo frontal, entra num estado de espécie de relaxamento hipnótico. Reparem que às vezes a música tocou pela primeira vez, eu não gostei muito, mas depois o que é que acontece na rádio? Toca e toca e toca e toca e toca, até que, olha, no princípio não gostava muito dessa música, mas agora até já gosto mais. Começa a haver uma habituação. Só que acontece uma outra coisa. Quando eu ouço alguém a falar, a informação primeiro é processada e depois é assimilada. Se eu estiver a falar e de repente eu começar a papel na crioulo, nunca tenho a entender nada que está a falar ali. Se não entendem o código, não vão entender o que eu estou a dizer. Mas, com a música não se passa assim. Eu vou ao supermercado, chego à bancada, pego o produto que eu quero, venho a sair, pago e vou a cantar a música. A minha mulher pergunta, onde é que eu vi essa música? Não vi, não sei, olha. Cruzo-me com alguém na rua, começo a cantar a música que essa pessoa estava a cantar e nem me apercebi. Eu assimilo antes de processar a informação. Ela atinge as partes superiores do meu cérebro antes mesmo de ser filtrada. Então, eu tenho um processo que invade o meu corpo e ainda por cima bloqueia o meu lóbulo frontal, a minha mente, as minhas defesas de análise crítica. Algumas pesquisas revelam que mesmo sem entender a letra ou a língua, a música é assimilada na sua mensagem. O meu cunhado tinha uma vizinha no Luxemburgo, falava francês e alemão, e ouvia Marilyn Manson em inglês, e não percebia uma palavra, mas praticava automutilação e várias das coisas que estavam a ser faladas na música.
Um outro caso muito conhecido é o caso de Columbine. Se tivermos a oportunidade ainda esta semana vou mostrar um vídeo sobre isso. Columbine, os alunos entraram na escola e mataram dois alunos, mataram uma série de alunos e um professor. E isto foi um canal de televisão que fez, não foi a igreja. Fizeram uma reportagem, uma pesquisa, puseram a música da banda que eles ouviam, os Rammstein, em alemão, e eles eram jovens americanos, não falavam uma palavra de alemão, e eles fizeram tudo o que estava na música. Executaram exatamente a letra como estava na música, sem perceber uma única palavra de alemão. E no fundo o rock, ele tem uma característica interessante, ele não depende de compreensão da língua para ser curtido. A gente ouve tranquilamente sem se preocupar. Mas outro fator que eu queria mostrar muito importante é que enquanto as músicas mais melódicas são dinâmicas na variação de tonalidades, o rock tem a tendência de ser monótono. Eu nem estou a falar apenas das músicas pró-depressivas, como as bandas depressivas. Eu fiz uma musiquinha, eu queria que vocês me dissessem se esta música vos deixa animados ou desanimados, ok? Eu vou cantá-la, é mais ou menos assim. Jaz agora num caixão, quem morou no meu coração. Ficaram animados? Sabem que música é esta? É uma música de Nirvana. Eu troquei os acordes de lugar e pus uma outra letra. Chama-se Any Day Now. Estão a ver? Nós não notamos às vezes porque elas vêm com outras letras. Mas essas músicas têm arranjos, abusam dos acordes menores, dos acordes de sétima, dos acordes abertos, incompletos, e elas inspiram o jovem com um sentimento depressivo, aquele típico que falámos do curtir a fossa. Nós não nos apercebemos porque ela fala de outros assuntos, mas a sequência de acordes, ela além de ser monótona, é triste, deprimente. Mas há um outro fator que vamos agora analisar. Já vimos que a repetição de um som causa o atrofio, a hipnose do lóbulo frontal. E agora eu gostaria de lembrar o seguinte, nós vimos no domingo e na segunda que através dos mídia, através da televisão, do cinema, dos vídeos, que a tática utilizada é adormecimento ou entorpecimento do lóbulo frontal, que é o centro do comando, a força de vontade, o poder de decisão, a intercomunicação espiritual, e hiperestímulo do tálamo e do hipotálamo, que tem a ver com a parte carnal, sensorial e hormonal. E vamos ver que a mesma tática é utilizada aqui. Eu queria que entendêssemos o seguinte, reparem, vimos que a parte rítmica tem a ver diretamente com a parte corporal. Se virem uns soldados, normalmente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Estão a ver que a ênfase natural do nosso corpo é o primeiro tempo. Se eu cantar aqui vários hinos, nós vamos notar isso. Uma das principais coisas, um dos principais legados da música dos anos 60 e a revolução que trouxe à sociedade para os dias de hoje, é uma inversão da estrutura rítmica nunca antes utilizada desta forma. E isto é uma característica muito interessante. O equilíbrio biológico e rítmico do nosso corpo é com ênfase no primeiro tempo e segunda ênfase paralela no terceiro. E a música dos anos 60 e todas as músicas que nasceram deste berço fizeram uma inversão desta sequência. Eu posso mostrar-lhes aqui vários exemplos. Se pegarmos em alguns hinos, breve virá, estão a ver? 1, 2, 3, 4. Deixa a luz do céu entrar. 2, 3, 1, 2. A ênfase é no primeiro tempo. Só ver? Agora vamos analisar os estilos de música. Isto é extraordinário, porque isto, o que eu estou a dizer, não é nada de religião. Vejam como é tão simples.
os estilos de música nascidos neste berço. Toda a música que nasceu nesta revolução que houve com a miscigenação musical, por exemplo, reggae. Estão a ver? Segundo e quarto tempo. Rap. Segundo e quarto tempo. Rock and roll. Segundo e quarto tempo. Música de balada romântica. Vamos ver. Não é interessante? Todas têm a mesma estrutura. Eu vou-vos dizer porquê. Se vocês virem naturalmente o corpo, a reação a esta estrutura é esta. Ó. Grande comandante, Cristo nos será nesta guerra. O primeiro tempo dá dinâmica proativa de avanço. A reação a esta estrutura, o corpo tem uma reação de passo de pleonasmo reativa, inativa. Não há este avanço, não há esta... A dinâmica é, tanto que nunca vemos ninguém a curtir o som de uma música no primeiro tempo. Isto só acontece nesta estrutura rítmica. O que ela faz é, por contratempo, uma inversão da nossa estrutura natural e torna o corpo, digamos assim, mais dengoso, mais emocional, mais físico, mais carnal. E isto tem ainda uma outra situação. Então nós falamos, quando falamos sobre cinema e televisão, que a estratégia para dominar o indivíduo era fazer o quê? Entorpecer o seu lóbulo frontal e fazer mais o quê? Hiperestimular o tálamo e hipotálamo. É exatamente o que isto faz. Se vocês repararem, a estrutura natural de todos os instrumentos ao tocar é neste tempo, olhem só. Estão a ver? A batida surge sozinha. Aquele momento de é um estímulo vibratório e sonoro direto no tálamo e no hipotálamo. E produz hormonas de adrenalina, ou dependendo das músicas que estão a ouvir, também hormonas sexuais. Ou seja, voltamos a ter a mesma tática. Hipnotizar ou atrofiar o lóbulo frontal e hiperestimular o lado carnal do indivíduo. Estão a ver? Sempre a mesma estrutura. Eu queria que entendêssemos que a questão aqui é toda uma inversão. Então, os anos 60, o que fizeram foi isto. Passo número 1, musicalmente. Mudar a cultura musical. E assim inverter os valores sociais. Trazer novas terminologias. Os ídolos, os fãs. Fã é o resumo de fanático. São tudo terminologias religiosas. Segundo passo, estratégia fortíssima. Inverter a ênfase principal da música, o estímulo principal, passá-lo de um estímulo espiritual para um estímulo carnal. Terceiro passo, mudar a estrutura natural do ritmo biológico do nosso corpo. Emocionalização é o resultado. Uma espécie de hipnose acontece. Vocês já viram alguém num show de rock? Ou um jovem no seu quarto, um adolescente, quando se desliga o som, parece que caiu da viagem, não é? Estava numa aluação. Então nós temos aqui toda uma situação, já estivemos a ver, eu vou analisar agora um resumo do que é que realmente aconteceu toda esta fase até chegarmos ao nosso tempo. Primeiro tivemos uma mistura da cultura ocidental com os rituais africanos.
A ênfase principal dos rituais africanos é rítmica. Então era preciso que a cultura ocidental fosse influenciada primeiro por esta cultura para poder dar abertura e acesso à mudança e à ênfase no lado carnal e corporal. Uma coisa muito simples que eu pergunto às pessoas. É interessante, porque nos rituais africanos a sequência é basicamente assim. Começa o tambor. Começa a aumentar o ritmo. Aquilo passa de uma coisa ritmada para um transe, para o êxtase primeiro, depois para o transe. No momento do transe baixam os espíritos, dizem ali ser os bons espíritos, não é? O corpo estrebucha, espuma, cai para o chão, acontecem movimentos estranhos, depois o espírito sai e o corpo desfalece. Quantos santos espíritos é que há? Quantos santos espíritos? Um. Agora assustei-me, vi alguma dúvida. Então, se ali baixam espíritos bons, que espíritos são esses que baixam ali? Se só há um santo espírito. Primeiro, não há nenhum caso de possessão involuntária. Possessão involuntária. O Espírito Santo pode usar alguém, mas possessão involuntária não há nenhum caso na Bíblia do Espírito Santo. Os únicos espíritos que tomam posse de um corpo sem ele querer são os espíritos do mal. Agora a pergunta simples que se coloca é assim: porquê que para os coitadinhos dos africanos aquilo são os demónios, mas para as igrejas pentecostais, que o processo é exatamente o mesmo, aquilo é uma manifestação do Espírito Santo? Mostrem-me um caso na Bíblia em que o Espírito Santo tenha tomado conta de alguém e essa pessoa ficou fora de si, estruchou, caiu para o chão, espumou da boca ou foi projetada contra a parede. O Espírito Santo agora mudou a forma de trabalhar. Interessantemente, está a trabalhar exatamente da mesma forma que o lado oposto. Que confusão. Não há nenhum caso. Quando Pedro e os discípulos ficaram tomados pelo Espírito Santo, falaram línguas e toda a gente os entendia na sua língua. A outra forma de agir é a contraposição disto. Fala-se línguas e nem a pessoa que fala sabe o que está a falar. Então o que nós estamos a ver é que não é nova esta ideia de adotar uma estrutura diferente de adoração e louvor para o culto. Já o movimento pentecostal tinha feito isto há muitos anos atrás. Há mais de 100 anos que as igrejas rejeitam o pentecostalismo, a maior parte das igrejas cristãs. Não é estranho que ao aproximarmos-nos dos últimos dias, elas começam a abraçar este método? Bom, temos então esta mistura necessária. Depois vimos os espirituais negros e a divisão entre os afro-americanos que utilizavam o blues, o swing e o jazz. Os hinos e o gospel se misturam e formam o nosso cenário e do outro lado surge o rock and roll. Agora é o seguinte, as características do rock, analisemos. Base nos tambores de espíritos. Eu queria que entendêssemos a estrutura da bateria. As pessoas não têm consciência, mas a bateria já existia no tempo de Ellen White. No final da sua vida já havia bateria. Na realidade, no final desse século é que se começaram a juntar num só instrumento os vários tipos de tambores. Porque a parte rítmica era tocada por 3 ou 4 homens. E alguém teve a ideia, se pusermos tudo, conseguimos ter só um homem a fazer toda a parte rítmica. E começaram a juntar vários tipos de tambores num só instrumento. Então temos uma assemblagem, digamos assim. Agora reparem, a estrutura de uma bateria, tocada num conjunto, é impossível de não tocá-la no contratempo, a não ser que você subutilize o instrumento. Por exemplo, se você ficar só na tarola, você pode tocá-la no tempo certo. Como a marcha. A marcha é um ritmo dinâmico. Estão a ver? Agora, se você tocar a bateria toda, não há como, porque um sempre calha num tempo e o outro no contratempo.
e normalmente a ênfase está no tempo errático. E hoje inventaram o bombo duplo. Vejam a influência que isto está a ter. Então, temos uma música que tem toda uma abordagem na sua origem com as mesmas estruturas rítmicas dos espíritos. O pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era é o seu santo padroeiro, e vários músicos têm deificado e colocado nas suas músicas. Vários músicos têm deificado e colocado nas suas músicas o nome de Aleister Crowley. Mais pessoas do que imaginamos. Há bandas satanistas que os colocam, como os Black Sabbath, tem uma música que se chama Sr. Crowley. Mas vários outros músicos têm elogiado e cantado. Bandas até ingênuas. As Spice Girls cantam a filosofia, faça o que você quiser. Eric Clapton, como é que se chama? NSYNC também cantam, mas eu estava a pensar aqui no David Bowie, faz uma grande deificação das filosofias de Aleister Crowley. Sting canta o amanhecer doirado, starting up a brand new day, turn the clock to zero now, e entrevistado disse que ele é fã da Carta da Morte de Aleister Crowley. Enfim, eu poderia enumerar-vos aqui uma série de músicos que estão intimamente relacionados com todas estas filosofias. Para não falar nos antigos, como eu já disse, os Beatles e essas coisas todas. Apregou-a rebeldia e anticristianismo. Tem como slogan sexo, drogas e mais sexo. Porque, no fundo, rock and roll, vimos que significa sexo no banco traseiro de um carro. Tem um foco carnal e sensorial. Agora digam-me com sinceridade. Pode uma música com esta história cultural ser adaptada e ser utilizada para adorar a Deus? Pode uma música que tem todo este background de ofensa a todos os princípios divinos mudar só a letrinha ali e agora é adaptada? E eu estava ali de Satanás, e agora mudo de Cristo, Cristo, e agora estou a adorar a Deus? Imaginem que tem uma namorada e chega e diz assim: olha, João, eu trouxe-te um presente. Ah, bom, presente. O que é? Trouxe-te um ursinho de peluche. Ih, espetáculo! Eu amo ursos de peluche. Eu sei, por isso é que eu trouxe um urso de peluche. Ei, pá, toma, é para ti. Pega no urso de peluche. Ei, espetacular! Mas diz aqui António. Ah, sim, é porque eu tinha oferecido esse urso de peluche ao meu ex-namorado, mas ele não gosta de urso de peluche e não quis. E então eu, como sei que tu gostas, eu trouxe o urso de peluche para ti. Mas estás incomodado? Eu apago aqui António e escrevemos aqui João. É basicamente isto que estamos a fazer com Deus. Senhor, olha, o diabo já usou estas músicas para desonrar o teu nome, ofender o cristianismo. É tudo contra o cristianismo. É a camisa mais usada que ele tem. A gente vai aqui mudar a letrinha e isto agora é para honrar o teu nome, Senhor. Eu chamo isso de complexo de Caim. Deus pede uma coisa, mas eu gosto mais de outra e vou tentar convencê-lo a receber outra. Cristianismo não se trata de transformar Cristo à minha imagem, mas do quanto eu estou disposto a submeter-me a ser transformado à imagem de Cristo. Mas é cultural. Cultural? Desculpem lá, mas esta é uma igreja muito atrasada. O cristianismo é muito atrasado. A bateria já existe há mais de um século. Vamos um século para nos adaptarmos à cultura. E há alguma coisa errada também aqui. Porque afinal, durante todo este tempo as igrejas estiveram a dizer que este estilo de música, o rock, inclusive está no nosso manual, que este estilo de música era do diabo. E agora parece que isso não era inspiração divina, afinal não é tanto do diabo assim. O que se passou na realidade é um fenómeno muito interessante de decadência profetizada do cristianismo. Primeiro, considerávamos Deus como um ser transcendental, muito além de nós. Não podíamos nem olhar, porque Ele podia fulminar-nos com um raio. Veio a Reforma e compreendemos que Deus é poderoso, mas Ele está por nós. Com Lutero e todas essas coisas que estamos até a estudar agora no grande conflito.
Mas as pessoas começaram a levar esta amizade um pouco mais além. Então Deus já não é só por nós. Ele é um Deus camarada, é um tipo fixe. Ele é o meu amigo, trato-o de todas as formas. Não é o problema de tratá-lo por tu, é o problema de tratá-lo com desrespeito. E hoje tornou-se Deus num Deus imanente. Deus é o que eu sinto, é como eu quero. Se eu me sinto bem, então esse é o meu Deus. Se te sentes bem naquela igreja, vai lá, o que importa é que te sintas bem. Se te sentes bem a vir à igreja com essa roupa, traz essa roupa. O que importa, Deus quer é que tu te sintas bem. Se te sentes bem a louvar a Deus com essa música, é o que importa. Deus quer que tu te sintas bem a louvá-lo. Se te sentes bem a continuar a comer isso, continua. Deus não é tão exigente assim, Ele é teu amigo. Se te sentes bem a fazer estas atividades, faz. Amigos, estão confundidos. Isso não é cristianismo, isso é nova era. Nova era é que diz que o Deus está dentro de ti e busca o teu Deus interior. O cristianismo está a fazer uma coisa. Ele juntou o seu foco imanente com o foco carnal e sensorial do rock. Por isso é que estas músicas preenchem. Porque elas fazem o adorador sentir uma interação metafísica. Eles não querem mais um Deus que esteja lá distante, que tenha que ter um culto racional, que eu tenha que entender doutrinas e profecias. Eu quero um Deus que eu possa sentir, que parece que está a tocar no meu ombro, que eu quando vou à igreja eu sinto alguma coisa aqui dentro. E as pessoas não querem mais igrejas onde tudo se processa racionalmente, mas a Bíblia diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Espírito, parte espiritual, verdade, parte racional. A música que Deus quer dos seus adoradores é melodia e harmonia. Interessantemente, mas irmão, Israel era um povo bastante ritmado e tudo mais. Eu reparei, nós imitamos Israel ou imitamos o céu? Ou queremos o mesmo resultado que Israel? Tantas vezes que os anjos vieram anunciar a Maria, anunciar aos pastores, tocar, cantar. Nunca vi o anjo baterista. Eu acho que foi expulso da banda por tocar noutro tom, não é? Interessantemente, estamos a apontar-nos para o céu, queremos imitar o céu ou queremos imitar o que nos agrada? Deus pede ovelha, mas eu gosto mais de fruta. Eu quero falar-vos ainda sobre mais um fenómeno muito interessante, antes de eu entrar nesta questão do anticristo. E vamos entender porque é que eu ponho esta palavra aqui. Eu tenho uma tia que ela gosta muito de pimenta. E quando ela vinha comer a nossa casa, trazia o frasquinho dela de pimenta, porque a nossa comida era só azeite, sal, quer dizer, aquilo não, para ela não tinha sabor nenhum. E quando a gente vai comer a casa dela, a gente tem que levar o nosso frasquinho de água, porque a comida de água, a gente não sente sabor nenhum. Eu não sei se vocês estão a ver aqui, no fundo, uma analogia interessante para o Clube do Sargento Pimenta. Quanto mais eu me habituo à pimenta, menos sensibilidade eu tenho para a comida sem pimenta. E a comida sem pimenta parece que não tem mais sabor. Se analisarmos ao longo das gerações, se pegarmos numa música rock dos anos 60 e dermos aos roqueiros de hoje, isso é fraco. E se pegarmos numa música de rock de hoje e dermos aos roqueiros, aos nossos avós, ou assim, isto não é música, isto é barulho. Reparem que ao longo de gerações as pessoas foram cada vez mais habituando a pimenta. E o que acontece com as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ou seja, são jovens, o que acontece com essas pessoas é que elas cresceram num berço e numa cultura de rock, onde não podiam ouvir na igreja porque o ancião dizia que não era para um cristão ouvir aquele estilo de música. Iam para casa e ouviam na igreja os hinos e iam para casa e ouviam rock. E o seu paladar musical foi aos poucos e poucos habituando-se à pimenta musical. E hoje quando ouvem breve virá
acham, isso não tem piada, não tem que ser breve, vira, breve, vira. Agora esta música toca-me. Vocês já repararam que a pessoa começa a ouvir essa música e chega a um ponto e diz, olha, a música foi crescendo, e chegou um momento que estava num clima que parecia que Deus estava mesmo ali. Será que Deus estava no princípio ou só chegou naquele momento? Se Ele estava no princípio, por que é que eu só senti naquele momento? Porque o que eu estou a sentir é apenas uma emoção, uma sensação. Porque aquilo está a estimular o meu lado carnal e sensorial. E eu não me estou a perceber. Só que há uma coisa. Este tipo de batidas estimula a produção hormonal e produção de adrenalina e hormonas sexuais é viciante. O que as pessoas começam a ter é um vício no prazer e na sensação que essas músicas causam, que o inário já não causa. Que a música normal, sem pimenta, já não causa. E porquê que isso se passa? Porque não é possível enganar os escolhidos se eles continuarem a ter um culto racional. Eu preciso que o cristianismo, pensa o diabo, que o cristianismo seja emocionalizado. O que é que diz lá? Nos últimos dias serão mais amantes do quê? Dos prazeres do que de Deus. Ou seja, as pessoas querem uma religião que lhes dê prazer, que sejam servidas. Não vêm aqui para servir a Deus, elas vêm aqui para se sentirem bem, porque elas estão habituadas a êxtase em todo lado. Elas assistem filmes que lhes dão emoções e se sentem bem. Elas comem fast food que lhes dá emoções e se sentem bem. Elas ouvem música lá fora que lhes faz sentir algo. E elas não conseguem vir para adorar o Senhor e ouvirem apenas uma música que tem que pensar em Deus, projetar-se e levar-se espiritualmente para Deus. Elas precisam sentir isso. Eu sei do que estou a falar. Eu ainda estou em desintoxicação rítmica. Eu gosto de usar a expressão era viciado em ritmos porque eu não sou mais dominado por isso. Mas muitas vezes começo a ouvir uma música normal sem dar por isso. Já estou ali e a minha esposa tem que me dar assim umas cotoveladas para eu cair na real. É como um fumador que deixou de fumar, mas ainda tem os pulmões que precisam de ser limpos. Anos são precisos. Só que a juventude e muitos dos que estão agora a chegar à idade adulta, que eu tenho visto aí uns metaleiros já com 40 e tais anos de idade, carecas e cabelo comprido aqui, metaleiros, não é assim que se diz aqui, diz? É metaleiros? Quem ouve essas músicas pesadas? E o que se nota é que essas pessoas de toda esta cultura, elas têm esta pimenta entranhada no sangue. Agora, uma pessoa que é viciada em uma substância, ela tem duas hipóteses. Ou ela diz, não, eu não sou viciado. Quando eu quiser, eu paro. Isto não me domina. Já ouviram essa conversa? Não, eu já parei de fumar muitas vezes. Não é? Só cada vez que acendo um cigarro, volto a fumar. Ou elas admitem que têm um problema e buscam solução. E agora temos dois caminhos. Ou compreendemos que o motivo por que determinado tipo de hinos não nos toca é porque estamos hipnotizados, desensibilizados pela pimenta, viciados numa substância, viciados numa promoção hormonal, ou não admitimos isso e queremos transformar toda a música da adoração e do cristianismo. E esse é o objetivo do inimigo. Eu quero dizer-vos o seguinte. Temos a tendência de pensar que as pessoas das outras igrejas são todas burras, estúpidas, desculpem a força destas palavras. Mas essa é a ideia. Já pararam para pensar ou para analisar doutrinas de outras igrejas? Eu tinha encontros, como disse, com Testemunhas de Jeová, com Mormons, uns estudos bíblicos. E uma vez fiz um acordo com umas jovens Mormons que vinham à nossa casa. Nós íamos partilhar o que acreditávamos sobre o plano da salvação e elas iam partilhar connosco. E essas jovens fizeram uma exposição do plano de salvação delas
na crença delas, os meus pelos do braço ficaram todos arrepiados, porque aquilo fazia todo o sentido. E se eu não conhecesse a mensagem, eu teria acreditado na hora, porque estava muito bem encaixado. As doutrinas falsas saem todas da mente do diabo. E não são doutrinas que só enganam alguns. Reparem, enquanto nós pusermos a nossa ênfase na palavra, será difícil sermos enganados. Lúcifer, Satanás, apareceu como um anjo de luz, apareceu como se fosse Lúcifer ali. Mas Jesus não foi lá por ilusões ou por achar, ele foi logo para a palavra. Só que hoje há muitas pessoas que dizemos assim, olha, eu estou a mostrar aqui o estado dos mortos, tal. Faz sentido. Estou a mostrar aqui, tal. Olha, todas as doutrinas da tua igreja fazem sentido, mas na tua igreja parece que eu não sinto a presença de Deus, não sinto o Espírito Santo. As pessoas querem tomar decisões pelo que sentem. E eu quero que entendam que isto não são só as pessoas de fora. Infelizmente, a maior parte de nós não sabe ouvir a resposta de Deus. Só recorre, como falámos aqui no outro dia, a sinais. Olha, eu acho que as coisas, as oportunidades estão-se a abrir para aqui, então acho que é isso que Deus quer. E fica muito fácil para o inimigo enganar muitos adventistas assim. Porque eles querem sentir uma emoção forte, uma sensação forte. Olha, algo me diz que é para ir para ali, em vez de terem a base na palavra. O que está a acontecer com o cristianismo é uma tentativa de mudança do seu foco do lado racional, do culto racional, para o culto emocional. Estas músicas, elas mexem muito mais connosco, porque estamos viciados nelas. E eu queria que entendêssemos o seguinte: para chegar a um falso Cristo, primeiro tem que ser instalado um falso cristianismo. E o falso cristianismo, meu amigo, é sempre a contraposição da verdadeira. Se Deus diz que quer ser adorado em espírito e em verdade, o inimigo vai escolher uma forma que tem a ver com o lado físico. E o cristianismo está-se a tornar algo novamente metafísico, algo que tem que ser sentido. Eu coloquei alguns aspectos importantes. Primeiro aspecto importante, inversão do ritmo, ênfase errática, marcação errática, ênfase corporal e sensorial, semelhante ao que o rock causa. O rock não foi feito para ser ouvido, ele foi feito para ser sentido, curtido. É uma emoção, uma vibração. Como falámos já aqui, é necessário uma exteriorização física. Mensagem doutrinária fraca e emocional. Começa a perder-se a ênfase na parte do conteúdo. Existem aquelas músicas que eu chamo música romântica para Deus, não é? Eu costumo dar alguns exemplos. Esta música não é de ninguém, fui eu que fiz, tá? É só para mostrar o que eu estou a dizer. Dou em brasileiro porque eu faço esta palestra mais vezes no Brasil, mas aquele tipo de... Você é tudo para mim, meu amor tem fim, a minha vida sem você não vale nada. E no fim pode pôr João, Maria, José ou Jesus. Estão a ver? Porquê? Porque nós gostamos destas músicas e não... Vou perguntar uma coisa sinceramente. Se eu vou oferecer um presente à minha esposa, eu vou pensar no que eu gosto ou no que ela gosta? Não é? Eu não vou chegar a... vermelho, mas tu sabes que eu não gosto de... querida, vermelho é lindo. Eu comprei este vestido vermelho porque eu acho lindo vermelho, mas eu acho lindo. Se eu vou oferecer um presente a Deus, vou pensar no que Ele gosta ou no que eu gosto? Só Ele é que não tem direito, não é? Reparem. Egocentrismo. Começa tudo a ser voltado para o eu. Eu quero sentir Deus. Eu quero ser servido por Deus. E o louvor show, o louvor negócio, começa a ser toda uma carreira. O êxtase sensorial, o barulho, toda a dinâmica. Eu quase que me sinto um pouco deslocado até de falar de algumas destas coisas aqui em Portugal, mas eu sei que vem aí esse tsunami e que esse tsunami ele tem um fator. No princípio ele parece uma coisa inofensiva e parece que as pessoas que resistem, elas são apenas mente quadrada. Mas
é uma viagem que tem um destino certo. E o destino é um rumo certo. Eu queria que entendêssemos algumas frases, eu queria que analisássemos alguns textos proféticos. Este fenómeno já tentou invadir o adventismo no passado. E eu sei que há aqui pessoas que não são adventistas e eu não quero que sintam que só estamos a falar de adventistas. Eu vou alargar esta questão a todas as outras igrejas. Isto não é um problema de adventistas, isto é um problema do cristianismo em geral. Satanás quer atacar todas as igrejas. Quando digo um problema dos adventistas, eu não estou a dizer que os adventistas têm um problema. Estou a dizer que este perigo atinge a todos, não só adventistas. Reparem, em 1900 tivemos uma conferência geral em Indiana, onde tivemos uma música um pouco diferente. E o pastor Haskell veio muito preocupado, escreveu à senhora White a dizer o que é que está a passar aqui. E ela disse algo muito interessante. Disse que estas coisas o Senhor me revelou que haviam de, poderemos dizer assim, voltar a ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, gritos com tambores, música e dança. Quando há uma ênfase na parte corporal e rítmica, há uma necessidade de extravasamento físico. Os sentidos racionais ficarão confundidos. Vejam aqui que ela foca-se exatamente no lado racional e isto será chamado de operação do Espírito Santo. Meu amigo, isto já foi escrito há mais de 100 anos. É interessante como Deus pode nos advertir dos perigos que estão a vir bem distantes. Nenhuma animação deve ser dada a essa espécie de culto. Bem, algumas pessoas poderão estar a dizer, mas ó Daniel, mas o povo de Israel dançava, mas o Salmo 150, que era o meu salmo preferido quando eu frequentava a discoteca, o Salmo 150 diz, adorai o Senhor com danças e adufes. Então em que ficamos? Já vamos analisar rapidamente. Enfim, temos vários textos que nos advertem para a diferença entre um serviço de canto e um concerto. Para termos cuidado com músicos que percebem muito de música, mas que não percebem nada de Deus. Para termos cuidado com o tornar financeiro a importância de saber aplicar os instrumentos. Mas aqui temos vários exemplos então. Miriam, profetiza, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril. Acho que está tudo mal, palestra. Então ela tomou um tamboril na mão. E todas as mulheres saíram com tamboris e danças. Afinal, a igreja dizia que não se pode dançar. Afinal, em que ficamos? Olha outro a dançar. Davi voltava de ferir os filisteus e as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando alegremente com tamboris. Louvem o Senhor com danças, louvem com adufe, louvai com adufe e danças. Afinal, em que ficamos? Bom, quando atravessaram o Mar Vermelho, isso era na igreja? O Mar Vermelho era na igreja? Sim ou não? Não? Davi veio da batalha. A batalha foi na igreja? Aqui o Salmo está a dizer que é na igreja? Não. Não encontramos, na realidade, exemplos aprovados pelo Senhor na Bíblia em que se utilize este tipo de instrumentos dentro do templo. Porque o templo é um lugar... Como? Nem ao sábado. Porque a ênfase deste género é uma música de louvor, era utilizada às vezes nas festas, e há uma coisa muito característica na música israelita. Ela é bem ritmada e animada, e o Senhor não tem nenhum problema com a alegria. Não temos que cantar sempre alegre, sempre alegre. Podemos ser dinâmicos, podemos cantar música dinâmica e alegre, mas a música ritmada israelita, o ritmo se mistura muito bem com a melodia. E nós até temos instrumentos parecidos, os adufes. Não vemos no interior nenhum adufe assim. Eu nunca conhecia as senhoras transmontanas ou de Mirandela a utilizarem o adufe e aquilo parecer um bombo. A música se mistura, não há uma ênfase especial no estímulo rítmico. Não é em contratempo. Esta é a música israelita. Danças. Se quiserem dançar como os israelitas, não há nenhum problema. São danças simples de roda. Baruachem Adonai. Olha, mulheres, não há homens a dançar. Não há estilos de...
Não estamos a falar de êxtase, de transe, não é nada disso. São danças de roda inocentes. Não há nada de mal nisto. Não no templo. Não eram utilizados no templo. Os únicos instrumentos que vamos ver no templo são os símbolos altissonantes. Ou seja, de classe de percussão, são aqueles que têm melodia. Porquê? Porque a melodia é que estimula a parte espiritual. O que é que faz no templo um instrumento que não tem estímulo espiritual? Eu vou explicar. Instrumentos de percussão melódicos são, por exemplo, o sino. Percussão porque é uma parte que bate na outra e gera o som. Mas gera uma melodia. Já a bateria é de percussão, uma parte bate na outra, ou um tambor, mas ele não gera melodia, é um tom seco. Para afinar esse instrumento, afina-se tons, estica-se as peles, mas não estamos a afinar escalas de sons e melódicas. Então, não há um estímulo sobre a parte espiritual. Como a festa é uma festa, não era uma festa carnal, era uma festa espiritual, mas de louvor, de maior extravasamento. Como, por exemplo, no acampamento podemos cantar o pai Abrão tem muitos filhos, mas não é o melhor e o ideal para cantarmos aqui na igreja. Ou para ficarmos, aperta a mão do seu irmão João e traz e tal. Não é este o lugar. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele. Nós não podemos perder a noção da importância deste lugar. E Deus escolheu os instrumentos que Ele queria no seu templo. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, porque este mandado veio do Senhor. Os símbolos faziam praticamente a marcação da diferença. Tínhamos homens que cantavam de um lado, homens que cantavam do outro. Os levitas, que a vida deles era aquilo, eram pastores da música, digamos assim. E o símbolo fazia a marcação, agora cantam os deste lado, e agora os deste. Não ficaram ali... Não era esse o objetivo. Vejam como é que se usa a música nas religiões pagãs. As religiões xamânicas. Os Hare Krishna. Por causa de um fator muito importante. Este fator hipnótico existe também em músicas melódicas e é a característica principal da nova era. A nova era trabalha com o que se chama mantra melódico. O que é o mantra? É quando o som é repetido tantas vezes que eu entro num estado semi-hipnótico, num estado de êxtase, de transe. Isso é conseguido através das batidas do rock. Mesmo às vezes músicas de batida simples, um som repetitivo. Querem ver uma experiência? Imagine que eu tirava todos os outros instrumentos e deixava só a bateria. Uma música deve ter para aí 2 minutos e meio, 3. Vamos ver quanto tempo vocês aguentam, só a bateria. Bem suave, hein? Querem que eu continue? Estão a ver? Não nos apercebemos porque há outros instrumentos por cima, mas este som está constantemente a estimular o nosso cérebro. E ele é que o coloca nesse estado de relaxamento. O motivo por que gostamos tanto de rock é porque ele nos dá também sessões hipnóticas. Todas as coisas que nos dominam devem abrir os nossos olhos deste tamanho. Coisas que não conseguimos passar sem elas. Por isso é que eu chamei a atenção para a questão da televisão e estou a chamar a atenção também para esta questão. Então, o que temos aqui é um caso de mantra rítmico. Só que a música nova era, ela usa mantra melódico. Já começamos a sentir-nos a levitar. E começa... Muitos cristãos ficam todos contentes que não ouvem música com bateria, mas ficam a ouvir fora que ela canta, por exemplo, uma música que diz: anjos, ouçam-me. Será que me ouvem? Sou levada a crer que devo pagar os meus votos. Agora temos votos aos anjos também. Eu sei quem faz votos aos anjos. Reparem, a música nova era, ela está a preparar o mesmo tipo de mantra.
Outro tipo de música são as músicas nas discotecas. O que acontece nas discotecas é nada mais, nada menos do que uma mega sessão hipnótica. Por isso é que a gente se vicia naquilo e volta lá sempre. Primeiro elemento hipnótico, luzes. Na discoteca todas as meninas são bonitas, porque não dá nem tempo para ver a cara delas. Aquela luz só acende e apaga, acende e apaga. Depois começa a batida. Não é? E reparem, muitas das vezes há preparação para o transe. Por exemplo, na música techno. Mantra melódico primeiro. Depois entra o mantra rítmico. Há um fenómeno interessante. As paredes cardíacas adaptam-se à batida que está à nossa volta. Agora veja o que é que acontece com as suas paredes cardíacas numa música techno. Primeiro começa. Está sempre a mudar o ritmo. Jovens que vão a shows de rock vêm às vezes com rupturas, vão parar ao hospital com rupturas nas paredes cardíacas. Os subwoofers. Vocês já viram quando um carro se aproxima? Conseguimos dizer nitidamente se essa pessoa vive no espírito ou na carne. A primeira coisa que ouvimos é ritmo. Quando se aproxima um pouco mais, ouvimos harmonia. E só quando passa perto é que ouvimos melodia. E como a pessoa se vicia cada vez mais, já não basta um... Tem que ter um... Nos Estados Unidos havia alguns carros, há alguns bairros que a gente ia, que não conseguimos ficar no chão. Quando vem um na esquina, quando estás a ir embora já vem outro. E nós cá fora não aguentamos a batida. São 90% de vibração, 90 e tal por cento de vibração e uma pequena porcentagem de som. Porque aquilo não se pode chamar de música. Som. Então, esta pessoa está a ser estimulada 90 e tal por cento na carne e uma pequena porcentagem de que nem é espiritual. Estão a entender a questão? Reparem, por isso Deus descartou estes instrumentos. As religiões pagãs todas trabalham com esta base, tamborzinho ou mantra melódico. Analisem isso. Essa é uma característica muito forte para escolhermos até uma igreja. Elas todas trabalham porque elas querem um adorador hipnotizado, que tenha uma sensação metafísica. Deus não quer chegar ao céu e o diabo dizer assim, pois, podes até queimar-me no inferno, mas esse pessoal todo que está aqui veio para cá porque ia para grandes sessões hipnóticas lá na igreja cristã. Era tudo hipnotizado, sentiam aquela emoção e queriam Cristo. Deus não pode correr esse risco. Ele não quer nada com louvor hipnótico. Ele quer crentes que adorem racionalmente, o nosso culto racional. Reparem, diz que este mandado veio do Senhor e mais tarde lá estavam os instrumentos músicos do Senhor. Deus já disse o que é que Ele quer. Enquanto o inimigo, ele especialista na parte rítmica e melódica, já escolheu o que Ele quer. Eu queria terminar agora com o seguinte. Queria que entendêssemos como a música que ouvimos e a forma como adoramos a Deus está diretamente ligada com a nossa crença doutrinária. Reparem um fator interessante. Melodia, harmonia e ritmo. Mente, corpo e espírito. Pátio, santo, santíssimo. Tudo está intimamente ligado à adoração. Reparem. Quantas pessoas entram no pátio? Todo o povo. Quantas pessoas louvam nas festas cá fora? Todo o povo. Que tipo de música é? Louvor. Que tipo de estímulo há? Mental, espiritual e físico. Quando entramos para o lugar santo, já não é lugar mais para manifestações físicas. O que acontece aqui já não é o que vai acontecer ali. Nós vamos falar um pouco sobre o santuário no sábado. E vamos ver como Deus nos deixou um caminho muito simples para a salvação. Reparem, quando eu estou lá fora no acampamento, eu canto o Pai Abrão, canto aperta a mão do teu irmão. Quando eu entro num lugar santo, eu entro num lugar onde já não é para este tipo de atividades. Já não é um acampamento. Lá fora eu também estava a louvar a Deus,
Mas há momentos e horas para tudo. Ninguém vai para o funeral cantar sempre alegre, sempre alegre. Não é a hora. E é um hino. Dizem, não, mas isto é um hino. Mas não é o momento. Então, há vários momentos de tipos de adoração. Aqui entramos agora, para sairmos do louvor, entramos no lugar santo. Esta hora é uma hora santa. A escola sabatina, a gente troca impressões. E depois entramos numa hora sagrada. Já não importa mais a minha opinião. Agora, há um que fala, ele pede para ser usado pelo Espírito Santo para que Deus fale e todos ouvem. Porque entramos agora num momento de adoração. Temos que entender a distinção da música. Então não trazemos este tipo de instrumentos para dentro do templo. O que acontece é que quando as pessoas não têm uma religião embasada nas coisas sólidas, elas precisam compensar isso. Elas não têm tanto prazer assim em ler a Bíblia. Elas não têm tanto prazer assim em estudar coisas espirituais. Elas estão habituadas a chiclete de êxtase, sentam-se e assistem bons filmes, comem uma boa pizza, estão ali com coisas que as estimulam e elas não aguentam vir para aqui e ficar 2 horas sem nenhum estímulo estático, sem nenhum estímulo hormonal. Então elas precisam que isto se torne mais animado, porque elas não conseguem aguentar isso. Eu fui a uma escola sabatina numa igreja nos Estados Unidos, que eu cheguei, o jovem falou por 5 minutos e depois chegou o monitor e disse assim, ok, agora vamos para um pequeno intervalo. Esse pequeno intervalo, mas a gente acabou de começar. Eu perguntei à senhora do lado, quanto tempo é intervalo? Ele disse, não, a escola sabatina já acabou. Como assim já acabou? Não, que os jovens não aguentam muito tempo. E abriu-se uma portinha e estava uma espécie de um barzinho com umas musiquinhas e um coisinho. Agora os jovens iam socializar. Este é o futuro. Começa com uma coisa bem simples, mas esse é o futuro. Acabamos por perder noção, perder interesse. Nós queremos sentir a Deus em vez de entender a Deus. Como é que o Espírito Santo nos fala? Ele vem para nos fazer sentir a verdade ou para nos convencer do pecado e da justiça e do juízo. Convencer é algo que se passa aqui, não é algo que se passa aqui. Não é uma sensação. Reparem, isto reflete claramente a nossa doutrina. Ela é composta, nós temos justificação, santificação, glorificação. O mundo evangélico acredita apenas na graça. E a música deles fica apenas no louvor. Não passa à elevação e à adoração. Não há tempo para se fazer silêncio e ouvir a voz de Deus, porque quer sentir a presença de Deus. Eu queria que entendêssemos o seguinte, e este era o ponto que eu queria mostrar. No sábado nós vamos falar sobre o quadro profético. Vamos analisar os sinais proféticos que já se cumpriram, os sinais proféticos que estão a cumprir-se. Vamos analisar as 2300 tardes e manhãs, o contexto do surgimento do movimento adventista e vamos analisar como tudo isto está sincronizado com a mensagem do santuário, como Deus tem uma mensagem para o seu povo de salvação, um caminho de 3 passos. E vamos compreender o momento em que estamos e o perigo que o cristianismo corre. Eu comecei esta semana falando sobre os escolhidos. E se o objetivo do inimigo é enganar os escolhidos precisam abrir os olhos. Os escolhidos precisam compreender que talvez estejam envolvidos em hábitos que aparentemente não têm perigo nenhum. Eu queria que entendessem. Falámos já sobre a visão e sobre a audição. E vimos que nos 2 casos o fenómeno é o mesmo. Bloquear o centro de comando do nosso ser, o ponto de poder de decisão, e hiperestimular o lado emocional e carnal. Fazer com que a carne domine o espírito e não vice-versa. Eu sei que para os jovens é um desafio grande. Mesmo que se eliminasse a música ritmada da igreja, ainda existem todos aqueles CDs lá em casa, aquelas músicas. E afinal, quer dizer, qual é o mal? Eu, quando comecei-me a perceber que não
podia, não devia ouvir YouTube. Comecei a tentar selecionar algumas. Depois comecei a ficar desesperado. E eu quero dizer-vos uma coisa. Não adianta ouvir palestras sobre isto pode, aquilo não pode. Quando nós vimos para a igreja preocupados com isto pode e aquilo não pode, significa que ainda não fomos conquistados pelo cristianismo. Significa, olha, quando eu decidi casar com a minha esposa, não estava preocupado se isto pode ou se isto não pode. Eu, na realidade, se isto não pode, fica para fora. A Bíblia nos conta a história de uma pérola de grande preço e diz que esse homem vendeu tudo. Se eu ainda não sinto vontade de vender tudo por Cristo, é porque eu ainda não conheço Cristo. Porque diz lá que ele, quando fosse levantado, todos atrairia a ele. Enquanto eu não conheço Cristo, eu vou-vos dizer a diferença entre alguém que conhece ou não a Cristo. Alguém que conhece a Cristo, quer fazer o bem, sente vontade de fazer o bem, e quando falha fica frustrado. Alguém que não conhece a Cristo, faz o bem e fica triste. É o contrário do que Paulo diz. Quem conhece a Cristo diz: o bem que eu queria fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria, às vezes é isso que eu faço. Mas quem não conhece a Cristo diz assim: o bem que eu não queria fazer, esse é que eu tenho que fazer. E muitos de nós andamos infelizes porque não conhecemos a Cristo. Eu quero dizer-vos o seguinte: quem está sob o efeito de drogas nunca sente prazer na sobriedade. Eu tinha colegas que fumavam haxixe e uma série de coisas e eu via o estado deles. Quem está sobre o vício da pimenta nunca tem prazer numa comida simples. E quem está tomado pelos prazeres carnais nunca terá prazer na vida espiritual. Quem não tem prazer na vida espiritual precisa urgentemente de uma desintoxicação. Não conseguimos amar a dois senhores. Não conseguimos continuar a desfrutar dos prazeres carnais e ao mesmo tempo ter uma vida espiritual saudável. Então eu tenho um desafio esta noite para os jovens. Podem até não acreditar em nada do que eu estou a dizer, mas volto a fazer o mesmo desafio. Façam uma experiência. Tirem por 40 dias da vossa vida todos estes tipos de estímulos. E ao fim de 40 dias, se não virem uma diferença na vossa vida e se não buscaram, claro, se buscaram as coisas espirituais, se não viram uma diferença na vossa vida, podem dizer que eu sou mentiroso. Mas eu garanto-vos que vocês vão ver o que é que vos está a atrapalhar e a bloquear. Amanhã nós vamos entrar no tato e depois no paladar. E nós vamos ver como as mesmas táticas são usadas. O mesmo objetivo: carnalizar os seres humanos. O meu desafio esta noite é este.